Existe alguma chance de Roger Machado ser demitido no São Paulo? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema. Para completar, Roger Machado na mira da torcida do São Paulo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você gostou do sorteio do seu time na Copa do Brasil? Nessa segunda-feira a CBF reuniu dirigentes dos clubes e fez o sorteio da quinta fase que marca a entrada das equipes da Série A na competição. Dá para contar que Palmeiras e Corinthians foram os maiores sortudos. Palmeiras enfrenta o Jacuipense, time da Bahia, que até fez bom campeonato estadual, mas está bem distante da realidade financeira alviverde. Já o Corinthians encara o Barra, de Santa Catarina. Barra que foi campeão da Série D no ano passado, Barra que foi campeão catarinense esse ano, mas é um time de terceira divisão nacional. O Grêmio pega o Confiança, campeão em Sergipe, o Vasco pega o Paysandu, campeão lá em Belém, no Pará. Queria contar sobre os confrontos de times da Série A contra times da Série B. Atlético Mineiro e Ceará, Cruzeiro e Goiás, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. A gente ainda vai ter Fluminense e Operário, Inter e Atlético, São Paulo e Juventude. Há também jogos de times da Série A, como Flamengo e Vitória, Bahia e Remo, Botafogo e Chapecoense, Red Bull, Bragantino e Mirassol, Santos e Curitiba. Tem também um confronto de times da Série B, com Fortaleza e CRB. Quais foram os times que deram sorte? E aqueles que deram azar, já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E Roger Machado, mesmo há pouco tempo no São Paulo, já virou alvo de revolta do torcedor tricolor. É bem verdade que desde que chegou ao Morumbi, Roger nunca foi unanimidade. Com as vitórias contra a Chapecoense e Red Bull Bragantino logo de cara, essa situação foi amenizada. São Paulo líder do campeonato, aquela coisa toda. Mas bastaram duas derrotas seguidas para o Atlético Mineiro na quarta-feira em Belo Horizonte e para o Palmeiras no sábado dentro de casa para que o Roger Machado já virasse alvo de protestos. Pelas redes sociais, em especial, o torcedor são paulino pediu não vou dizer que pediu a cabeça do Roger, mas demonstrou total descontentamento com com o treinador. E aí foram resgatar também que Rafinha e Lucas Moura teriam sido os principais responsáveis pela queda do Hernan Crespo, ainda mal digerida pelo torcedor são paulino. De quebra, ou para aliviar um pouco a barra, é importante registrar que o São Paulo segue sendo o segundo colocado do Campeonato Nacional, são 16 pontos ganhos contra 19 do Palmeiras. Fluminense também tem 16, Bahia e Flamengo com um jogo a menos tem 14, caso eles vençam suas partidas vão a 17 e ultrapassam o São Paulo. São Paulo que só volta a jogar depois da data FIFA, tempo para que o Roger Machado possa tentar evoluir o time. Rui Costa, executivo de futebol são paulino e grande responsável pela escolha do Roger Machado, também tem sido mais criticado por torcedores são paulinos. Se você concorda, acha justo, Roger Machado terá vida longa no São Paulo, já usa espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? E o torcedor do São Paulo está revoltado com mais um tropeço contra o Palmeiras. Na noite desse sábado, com o Morumbi para mais de 54 mil pessoas, o tricolor foi derrotado de novo pelo Verdão, agora derrota por 1-0 com gol de John Arias. Sexta derrota seguida do São Paulo pro Palmeiras. São Paulo que não vence o Palmeiras há 12 partidas, nesses 12 jogos são 8 derrotas e 4 empates. A última vez que o São Paulo conseguiu vencer seu arquirrival foi em 2023. E a sequência muito ruim de resultados fez com que o torcedor são paulino protestasse depois da partida. Roger Machado foi xingado pela primeira vez desde que contratado, vale a lembrança de que sua contratação foi das mais polêmicas com a demissão do Crespo, e depois o estádio quase que inteiro gritou: "Não é mole não, estou cansado de time amarelão". Ainda houve esse canto aqui: "Muito respeito com a camisa tricolor, filho da fruta". Obviamente que eu fiz essa adaptação para não falar palavrão no nosso vídeo. Muros próximos ao portão 2 do estádio do Morumbi foram pichados com as seguintes frases: "Elenco de C3 pontinhos, fora Rui Costa". Com a derrota do São Paulo, a segunda seguida, já havia perdido no meio de semana para o Atlético em Minas Gerais, o São Paulo estacionou nos 16 pontos ao lado do Fluminense, assistindo ao Palmeiras assumir de forma isolada a liderança do campeonato com 19 pontos. É importante lembrar que o Bahia com 14 pontos tem 2 jogos a menos do que o São Paulo, assim como o Flamengo, que tem 13 pontos junto do Curitiba. Roger Machado corre algum risco de demissão no São Paulo?
se dependesse apenas do torcedor, a chance de o técnico gaúcho recentemente contratado cair seria gigante, apesar de 4 partidas com 2 vitórias e 2 derrotas. A avaliação do torcedor e também de parte da diretoria é de que o Roger nem deveria ter sido contratado. E depois de derrotas para o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e para o Palmeiras no Morumbi, diante de quase 55 mil pessoas, é de que o trabalho não terá futuro. Mas posso assegurar para vocês que não existe agora nenhuma chance de demissão do Roger Machado. Isso porque ele foi contratado com toda a confiança possível e imaginável do Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, que passou a ganhar bastante status depois que Harry Macis virou presidente do clube. O Harry Macis é do tipo do dirigente que não quer se envolver no futebol, até por não ter tanto conhecimento. E o Macis, em seus primeiros meses administrando o São Paulo, conseguiu perceber muitas qualidades no Rui e passou a dar ao Rui todo o respaldo possível. A contratação do Rafinha como uma espécie de gerente de futebol. Rafinha aprovou a contratação do Roger Machado e esse foi o pacote suficiente para que a negociação do Roger Machado fosse fechada. Técnico que terá esses dias de intervalo da data FIFA para tentar implantar seu trabalho com um pouco mais de qualidade. Importante registrar que os atletas do São Paulo voltam da folga nessa quarta-feira para treino em 2 períodos. Só para completar, importante dizer que, embora ninguém do São Paulo vá dizer, a demissão do Crespo aconteceu porque existia a convicção, especialmente do Rui Costa, de que o trabalho do treinador argentino era fraco. A saideira sobre Roger Machado, São Paulo e todas as últimas polêmicas envolvendo o treinador gaúcho. Roger, após a derrota para o Palmeiras por 1-0, soltou uma frase absolutamente desconectada com qualquer realidade do futebol. Ele fala do quadrante, e, enfim, uma série de expressões que eu e você e quase todo mundo, ninguém entendeu absolutamente nada. Mandei mensagem para um atleta, ex-atleta agora, né, já se aposentou, que esteve com o Roger Machado no Palmeiras, o Roger como técnico e esse ex-atleta jogando na oportunidade. Perguntei se o Roger costumava usar esse tipo de expediente e a resposta foi sim. E a minha pergunta seguinte foi: você entendia? Nem eu, nem ninguém do time. A gente fingia que entendia e a coisa seguia dessa maneira. Será que é por isso? Por causa dessas frases absolutamente desconectadas da realidade, que o Roger Machado nunca chegou a ser técnico de primeiro nível? Você, São Paulino, acha que ele consegue terminar o ano? Eu duvido. Mas já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Tô curioso para saber o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do São Paulo nesta terça-feira. Agitada demais, com muita informação do mercado, bastidores e finanças. O maior clube do mundo. Claro que a gente tá falando do tricolor paulista, o São Paulo, o maior clube de todos os tempos. Peço humildemente para você sentar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando também o sino das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado no dia a dia dos bastidores do maior clube do mundo. Então um grande abraço para você e até o próximo vídeo.